Utilizando fontes de bancada. As fontes de bancada são equipamentos essenciais para o desenvolvimento da grande maioria dos projetos de eletrônica e serão o assunto deste tutorial. A utilização desse tipo de fonte é bastante simples, entretanto, é importante dominar o assunto para trabalhar em seus futuros projetos com tranquilidade e segurança. Introdução. É comum no cotidiano dos estudantes, profissionais ou pessoas aficionadas por eletrônica a necessidade de utilização de um nível contínuo de tensão ou corrente para a alimentação de circuitos, sensores, módulos, microcontroladores e vários outros elementos. É possível suprir esta demanda com baterias ou fontes de tensão. No entanto, a vantagem de se utilizar a segunda opção está no fato de que pode-se variar a tensão e corrente máxima fornecidas dentro de um intervalo especificado pelo fabricante. O objetivo primordial de uma fonte de bancada é receber a tensão alternada de alimentação proveniente da rede elétrica e gerar níveis contínuos de tensão e corrente conforme definidos pelo operador, normalmente por potenciômetros. As estratégias para a conversão de tensão alternada em contínua são variadas e os circuitos das fontes relativamente complexos, portanto as definições de hardware não serão discutidas neste tutorial. Para trabalhar na fonte de alimentação, primeiro verifique a tensão nominal da bateria do transceptor. Ajuste a tensão até atingir o valor exato indicado na bateria. Verifique a indicação no mostrador digital. OBS. Geralmente nos transceptores GSM a tensão de trabalho é de 3,7 volts. Nunca conecte no aparelho tensões superiores à indicada pela bateria. O teste do modo de espera é essencial na manutenção. O teste consiste em verificar se o aparelho consome corrente elétrica mesmo sem estar com a tecla Power pressionada inicialmente. Neste momento o consumo de corrente elétrica indicado no amperímetro é 0 A. O consumo do aparelho está em 0 A. Consumo do aparelho está em 0 A. O aparelho passou no teste do modo de espera. O aparelho passou no teste do modo de espera. Siga o procedimento de teste. Siga o procedimento de teste do modo de funcionamento e do modo de funcionamento seguinte. O consumo do aparelho não está em 0 A. O aparelho não passou no teste do modo de espera. Se algum valor de corrente elétrica for indicado na fonte, isso indica que o aparelho apresenta falha. O modo standby consiste no modo em que o aparelho está ligado mas aguardando a execução de qualquer comando. O consumo nesse modo é de até 50 mA. O consumo nesse modo é de até 50 mA, conforme tabela consumo. Conecte a fonte de alimentação previamente ajustada nos conectores de bateria do aparelho. Conecte o SIM card. Conectores de bateria do aparelho. Conecte o SIM card. Energize o aparelho e aguarde os LEDs do LCD apagarem. Neste momento em que os LEDs do LCD se apagam, o aparelho está em standby. O aparelho está em pronto para executar alguma função quando solicitado. O consumo do aparelho está em 50 mA. O aparelho passou no teste do modo standby. Siga o procedimento de teste do modo de funcionamento e do modo de funcionamento seguinte. O consumo do aparelho não corresponde ao especificado na tabela de consumo. O aparelho não passou no teste do modo standby. Se valores de corrente elétrica acima de 50 mA for indicado na fonte, isso indica que o aparelho apresenta falha. Modo standby mais LEDs ativos. Este modo é ativado após pressionar qualquer tecla com o aparelho ligado. O medidor de o aparelho ligado.
O medidor de corrente elétrica da fonte, neste momento, deve indicar um valor de corrente em neste momento, deve indicar um valor de corrente em torno de 150 mA. Torno de 150 mA. O valor esperado deve estar em torno de 100 mA 150 mA. O valor esperado deve estar em torno de 100 mA 150 mA. 0,1 a 0,15 A, com os LEDs ligados. 0,1 a 0,15 A, com os LEDs ligados. Após os LEDs desligarem, o aparelho volta para o modo. Após os LEDs desligarem, o aparelho volta para o modo standby. Standby. Conecte os terminais da fonte de alimentação no conecte os terminais da fonte de alimentação no conector de bateria para energizar. Conector de bateria para energizar. LO. Pressione a tecla Power do transceptor. Pressione a tecla Power do transceptor. Pressione qualquer tecla e os LEDs vão ser ativados. Pressione qualquer tecla e os LEDs vão ser ativados. O consumo de corrente indicado no medidor o consumo de corrente indicado no medidor da fonte estará em torno de 100 mA 150 mA. Fonte estará em torno de 100 mA 150 mA. O consumo do aparelho no modo standby mais LEDs ativos está normal. Standby mais LEDs ativos está normal. Sim. O aparelho está ligado e os LEDs estão ligados. O aparelho está ligado e os LEDs estão ligados. O consumo está em torno de 100 mA 150 mA. O consumo está em torno de 100 mA 150 mA. O aparelho passou no teste do modo standby mais LEDs. O aparelho passou no teste do modo standby mais LEDs ativos. Ativos. Siga o procedimento de teste do modo funcional. Siga o procedimento de teste do modo funcional seguinte. O aparelho celular está energizado, mas o consumo aparelho celular está energizado, mas o consumo neste modo está fora do padrão. Neste modo está fora do padrão. O consumo está normal quando o valor indicado pelo consumo está normal quando o valor indicado pelo medidor está entre 100 mA 150 mA com LEDs ativados. Medidor está entre 100 mA 150 mA com LEDs ativados. Se o aparelho está consumindo uma corrente fora do seu aparelho está consumindo uma corrente fora do valor ou se não ligou, tudo indica que está defeituoso. Valor ou se não ligou, tudo indica que está defeituoso.